como lidar com as crenças do mundo durante o Natal. Neste podcast, vamos abordar a época mais emblemática do ano, essa época que estamos vivendo. Vamos falar sobre o Natal. E aí, o cristão pode comemorar o Natal? Ele pode enfeitar a sua casa com luzinhas, com árvore? O que fazer sobre o Papai Noel? O cristão deve ensinar as crianças? Então, esse e outros temas relacionados às questões e tradições natalinas serão abordados nesse podcast. Vamos refletir, à luz da Bíblia, sobre como lidar com essas situações de maneira equilibrada e sábia, sem perder de vista o verdadeiro significado do Natal, o nascimento de Jesus. Não perca a oportunidade de crescer espiritualmente e adquirir um pouco mais de conhecimento e sabedoria para você repassar e ensinar para toda a sua casa, para toda a sua família. Sejam muito bem-vindos, você está mais uma vez no podcast Precisamos Falar Sobre Isso. Eu quero convidar você mais uma vez a compartilhar esse vídeo. Eu creio que vai ser muito bom, interessante. A gente vai falar sobre um assunto muito legal hoje, da época do ano, né? Então, é Natal e a gente vai falar muita coisa sobre Natal, sobre o cristianismo e o Natal, mitos e verdades, né? Sobre essa época tão emblemática no mundo inteiro, né? O mundo inteiro comemora, celebra, lembra disso e a gente vai falar um pouco sobre isso. E hoje, na nossa mesa de podcast, uma estreante aqui. Eu quero primeiro dar as boas-vindas a Eduarda, sempre atrás das câmeras, e hoje nos deu o privilégio de estar aqui com a gente na nossa mesa. Eduarda, Duda, seja muito bem-vinda aí. Eu sei que vai ser muito bom ter você aqui nessa mesa, fazendo as perguntas, né? Isso, exatamente, vai ser muito bom. Pessoal, mais uma vez, pastor Marcelo tá aqui, né? A gente vai conversar muito sobre Natal e eu já vou preparando aí a vocês que a gente vai conversar sobre temas e talvez a gente tenha algumas opiniões aqui, mas somos batistas, né, pastor? E a gente, como batista, a gente pode conversar numa boa, desde que não fira a palavra de Deus, obviamente, né? E nem os princípios ali estabelecidos, mas que bom ter o senhor aqui pra gente falar sobre Natal, né? Então é Natal. Então é Natal. E o que você fez? Então é Natal. É a época que todo mundo fica piedoso, né? Fica todo mundo querendo pagar os pecados, né? E fica todo mundo bonzinho, querendo ajudar as pessoas. Depois desaparece, não ajuda mais ninguém, não. Fica todo mundo comovido, Sim. né? É uma data onde as pessoas voltam mais para a família, esquece a família o ano todo e no final do ano começa a pensar nessas coisas. E eu sou bem radical contra essas coisas e datas para mim são muito importantes e às vezes aquilo que se fala sobre aquela data também é muito Sim. importante, mas a maneira de participar daquilo às vezes é distorcido porque o ser humano ele é muito emotivo, gosta de viver fora da realidade e por outro lado também o comércio ele gosta de aproveitar as oportunidades para poder fazer o seu trabalho. Perfeito. A gente vai falar sobre isso, pessoal. Então o pastor ele tem, né, uma linha assim um pouco mais radical. Eu vou tentar fazer um contraponto aqui. E a Duda vai fazer as perguntas que você faria se você talvez estivesse aqui na nossa mesa. Eduardo, vamos começar aí o nosso podcast. Qual que seria a primeira pergunta aí para a gente conversar? A primeira pergunta é: qual é o verdadeiro significado do Natal para os cristãos? Sabe? O verdadeiro significado do Natal para os cristãos é o nascimento de Jesus Cristo, Sim. né? O Salvador, né? O Yeshua HaMashiach, né? Ungido para libertar. Inclusive, diga-se de passagem, Cristo não é sobrenome, né? Igual você é Eduarda Darras, isso é o seu sobrenome. Jesus Cristo, Cristo não é sobrenome. Cristo é aquilo que ele é, né? O ungido. Sim. Né? E Cristo vem de Yeshua, que é uma palavra em hebraico, que quer dizer o Salvador. Então, o ungido para salvar. Jesus Cristo, o Salvador, o libertador. Né? Ungido, escolhido por Deus. Então, Cristo é sua função. Né? Então, as pessoas precisam entender isso. Então, o que o cristianismo entende é que o Natal se comemora o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio ungido para libertar a humanidade do pecado. Eu também, claro, concordo. O Natal ele é a encarnação
de Jesus, né? O verbo se tornou carne e habitou entre nós. E o verbo se torna carne ali no seu nascimento, né? E a gente vai falar talvez sobre isso, mas eu creio que o Natal ele é uma excelente oportunidade para o cristão falar de Jesus. Né, como o pastor disse, assim, realmente é uma época em que as pessoas elas estão mais sensíveis, né, mais generosas. Obviamente isso não ocorre durante todo o ano, mas na minha opinião não é porque não ocorre todo ano que a gente deveria passar essa oportunidade, deixar passar essa oportunidade para que as pessoas nas casas, né, nas famílias que vão se reunir, tem essa tradição de se reunir, de comer, de trocar presente e tudo mais, eu creio que deixar essa data passar desapercebido é perder uma grande oportunidade para entronizar Jesus, né? Aquele que nasceu, aquele que se tornou carne. A gente está falando do Deus vivo, o Deus eterno se tornando carne. Né, o verbo se tornando carne e habitando entre nós. Então é algo que a gente precisa trazer ao entendimento dessas pessoas que enxergam o Natal talvez como uma época de confraternização apenas, uma época simplesmente comemorativa. Eu creio que é a oportunidade maravilhosa para que os cristãos possam entronizar e trazer esse sentido verdadeiro do Natal. Entendi. Ótimo. Tá bom? A Bíblia é clara nisso, né? No começo, João capítulo 1, versículo 1. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Isso. Então, esse logos que você disse aí é a palavra falada, né? Isso. Se tornando... Então, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então, a palavra de Deus, aquela palavra que criou o mundo em 6 dias, né? Aquela palavra que disse, haja luz... Essa palavra estava com Deus lá no princípio. E ele pegou a palavra e encarnou ela. Isso. E o senhor falou algo interessante, não sei se foi no último culto, ou foi numa reunião, a gente imaginando o Deus, todo o poder dele no ventre de Maria, como um feto, depois desenvolvendo e tudo mais, e ele é Deus, ele não deixou de ser Deus ali no ventre de Maria. Sabia de tudo. E no nascimento, né, e assim, isso é algo extraordinário, e é o que, né, o Natal simboliza, esse milagre, que eu sei que muitas pessoas falam assim, a gente deve comemorar só, ou celebrar a morte de Jesus, sem dúvida nenhuma, mas a gente não precisa deixar de celebrar ou de lembrar isso que é tão extraordinário, que é o verbo, o Deus eterno se tornando carne, né, tão pequenininho ali, nascendo de uma forma tão maravilhosa, e a gente precisa falar, né? Eu creio que é algo que a gente tem que pensar, porque não é só a morte de Jesus, é claro que a morte de Jesus nos traz redenção, mas Jesus ele viveu uma vida inteira, né, de santidade. Jesus nasceu de uma forma maravilhosa e viveu uma vida inteira de santidade até chegar à cruz. Então, acho que a gente precisa ter esse olhar também com relação ao nascimento de Jesus. Porque não teve participação humana paterna. Sim. Né? Então, Jesus, como homem, né? Como homem, ele nasceu, ele era 100% homem e 100% Deus. Então, não teve uma participação de um homem para que ele nascer. Porque ele tem o pai... Deus colocou no ventre de Maria um óvulo fecundado. Sim. Então, e ele, desde quando ele começou a vida, né, ele era uma bolinha de carne, menor que a cabeça desse dedo meu aqui, né, ali ele já tinha consciência de tudo, e ele não quis sair de lá. Ao contrário que nós, lá no ventre da nossa mãe, nós não lembramos de nada. Já existia, mas não lembramos de nada. Ele sabia de tudo. Ele esperou 9 meses para nascer, sabendo de tudo. De lá, aquela bolinha toda, ele podia liberar um poder para curar uma pessoa lá, não sei aonde que ele quisesse. Como ele é poderoso hoje, ele não estava diferente ali. Sim. Porém, ele se despiu de toda a sua glória. No nascimento, que você falou muito bem aí, né? Ele nasceu num coxo de animal, né? E imagina só, na hora que ele saiu do ventre de Maria, normalmente, como qualquer um nasceu, né? Uhum. Nasceu do ventre de Maria em parto normal, naquele tempo não tinha cesariana. E quando ele saiu, ele sentiu o cheiro de fezes de animal pela primeira vez, frio pela primeira vez, vento no rosto pela primeira vez na forma humana. Né? Imagina só, o Deus Todo-Poderoso submeteu
a essas condições humanas para vir. Então precisa de ser falado do nascimento dele. Sim. Precisa ser falado. Ótimo. Essa próxima pergunta eu vou direcionar para o pastor Jarbas, como a primeira o pastor Marcelo já respondeu, né, primeiramente. Como podemos resgatar o sentido bíblico do Natal em meio a tantos consumismos e tradições modernas? Certo, ótima pergunta. Primeiro, a gente precisa entender que o Natal, realmente, ele se tornou algo voltado ao consumismo. Porque o pastor Marcelo falou muito bem, o comércio se aproveita disso, as pessoas estão mais, com o coração um pouco mais mole e tudo mais, final de ano, e as pessoas, elas tendem a olhar, né, a essa época realmente com essa ideia de consumir. Eu acredito que é aquilo que eu falei antes, trazer o sentido verdadeiro do Natal voltando os olhos para Cristo, para o nascimento dele. Eu acho que o cristão, ele precisa entender que o Natal não é simplesmente um tempo de dar presentes físicos. Cara, para mim não tem nenhum problema a pessoa dar presente, ganhar presente e tudo mais. Mas é a oportunidade de falar de Jesus. É a oportunidade de falar sobre o Deus que se fez homem, né, e habitou entre nós. O Deus que nasceu e foi colocado na manjedoura e viveu uma vida de santidade, e essa vida, né, humana se culminou na cruz, trazendo a redenção e ressuscitando no terceiro dia. Então eu acredito assim, hoje as pessoas cristãs, não sei se o pastor Marcelo também tem essa ideia, de que o Natal ele é uma festa simplesmente talvez pagã, ou simplesmente materialista, e por isso a gente deve deixar de lado. A gente não deve falar muito ou deixar de lado. Eu acredito que não primeiro, o Natal ele não é uma festa pagã, é uma festa cristã. Acho que o mundo quer usar o Natal para tornar uma festa, para tornar isso algo consumista, capitalista e voltado simplesmente para o egoísmo. O Natal é um tempo de celebração, de generosidade, né? Jesus, ele nos ensinou isso. Então, o Natal, só para deixar como histórica aqui, ele veio em substituição a uma festa que tinha na Roma Antiga, que era a Saturnália, que era acontecer no final do ano. Essa Saturnália era uma festa muito, né, pagã, as pessoas dava presente, trocava presente, bebia e consumia, e era uma loucura, né? O servo se tornava senhor, o senhor se tornava escravo, era uma bagunça. Roma se tornou cristã, foi cristianizada, né? Evangelizada, a gente pode debater sobre isso depois. E aí, para substituir essa festa, eles colocaram a festa do Natal, a celebração do Natal. E, não sei, talvez vai decepcionar algumas pessoas aqui, né? Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Talvez o mês menos provável de Jesus ter nascido é em dezembro. Sim. Porque, muito possivelmente, Jesus nasceu em meios ali a setembro. A ideia, porque aí fala-se que os pastores estavam apacentando no campo, e em dezembro, lá em Israel, né, na cidade onde Jesus nasceu, né, no país onde Jesus nasceu, era inverno. Então os pastores não apacentavam no inverno. Então é impossível Jesus ter nascido. Mas colocou-se a data por causa da substituição a essa festa carnal, essa festa pagã. E o Natal, eu, na minha opinião, eu acho que foi assim, maravilhoso ter isso. Pegar uma festa mundana e transformar numa festa cristã. Aí algumas pessoas dizem, mas as pessoas falam que isso torna o Natal pagão porque veio de uma festa pagã. Não veio de uma festa pagã, ela veio substituindo uma festa pagã. Uma festa que voltava para o consumismo e tudo mais. O Natal está se tornando isso porque o mundo quer que o Natal se torne isso. Eu acho que nós, como cristãos, a gente carrega essa responsabilidade de trazer realmente esse verdadeiro sentido do Natal. Sim. Entendeu? E pastor Marcelo, eu não sei como é que é a sua opinião, mas eu acredito que como eu disse, é uma oportunidade interessante da gente entender o significado, que o fato de ter começado de uma forma errada, né, ou de uma festa errada, ter substituído, não quer dizer que seja uma festa mundana. A gente pode transformar essa festa numa festa realmente cristã. Até porque muitos de nós viemos do mundo e hoje somos cristãos. Sim. Né? A questão de ser a origem não muda a questão do propósito que a gente pode se tornar. Sim. Eu falo assim, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que
Brasil todo se converte. Né? Um avivamento em massa e tudo mais, o Brasil inteiro se converte. E aí decide que não vai ter mais o carnaval. Não vai ter mais o carnaval, os 3 dias lá, e no lugar do carnaval a gente vai fazer a festa do retiro cristão, né? Ou qualquer outra celebração. Essa festa, ela vai ser pagã porque ela veio substituindo o carnaval? Eu creio que não. Na verdade, ela veio para poder substituir uma coisa que era ruim. Então, assim, eu enxergo o Natal dessa forma. O Natal, ele veio no final do ano para substituir uma festa mundana, para trazer para as pessoas a ideia de que Jesus nasceu e que Jesus, ele é o Salvador do mundo. Né? Sim. É realmente isso mesmo. A gente tem que observar que a Bíblia não manda comemorar o nascimento de Jesus. Mas também não proíbe. Sim. Né? Ela deixou livre. Né? Nós não vemos os apóstolos, ninguém na Bíblia, no Novo Testamento, nas cartas paulinas, as cartas e tudo aquilo que foi escrito, após a assunção de Jesus, a gente não vê ninguém comemorando, nem no tempo de Jesus, a gente não vê eles comemorando o nascimento de Jesus com o próprio Jesus lá vivo. Jesus viveu 33 anos e meio, não tem nenhum registro que os apóstolos cantaram parabéns para ele ou comemoraram, fizeram um churrasquinho, que eles gostavam muito na época, né? De comer uma carne assada, mas não vê isso. Então, mas também não está errado de lembrar o nascimento de Jesus. O problema é a forma. Por exemplo, vamos supor, Duda, você detesta... você não gosta de estrogonofe. E nem aquela gelatina com creme de leite. Sim. Estou falando de uma comida salgada e uma doce. Sim. Aí nós vamos comemorar seu aniversário e nós sabemos que você não gosta disso. Aí vai lá e faz. Aí nós vamos e fazemos o cardápio estrogonofe e gelatina com creme de leite. E te convida. Né? Não está querendo que você esteja lá. Não, porque eu não gosto. Então eles estão comemorando o aniversário de Jesus com coisas que eles não gostam. Que ele não gosta, que ele proibia. Não é só da comida, não. Da maneira que está sendo comemorado. Né? O comércio, é claro, ele tem que explorar todas as datas mesmo. Nós vivemos do comércio. Sim. E o comércio tem que explorar todas as datas. E se você quiser ver comércio explorando a imagem de Jesus Cristo, é só ser em Israel. Eu nunca vi um lugar que explora tanto a imagem de Jesus Cristo que é lá. As pessoas que ensinam sobre Jesus não crêem nele, lá em Israel. Então está acontecendo isso no mundo inteiro. Então concentra-se o nascimento de Jesus com uma desculpa comercial, né? Com uma desculpa para poder aquecer o comércio. Tanto é que o 13º salário ele vem nessa época, né? As premiações, PL, tudo vem nessa época. O comércio sabe que vem nessa época. Aproveita a emoção de todo mundo, que está todo mundo voltado para a família, voltado para o próximo, né? Porque Jesus é cuidar do próximo, né? Então, olhar com um olhar diferente para o próximo. E vai e comemora o aniversário de Jesus com todo tipo de bagunça, orgia, bebida alcoólica, traição, comemora-se, sabe, homem de um com a mulher da outra, e aqui a confusão com a mulher do outro, né? Quer dizer, e mulher da outra também, né? Também, hoje tem. Hoje está tudo aí, né? Entendeu? E Jesus mesmo, a maioria das festas que são feitas nas casas e nos clubes, em nome do nascimento de Jesus, ele não iria lá nunca. Sim. Eu só pegando esse gancho, eu acho que é exatamente isso, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade com relação ao Natal. Porque se a gente entrega o Natal para o mundo, é isso que vai continuar acontecendo e num nível cada vez mais profundo. Mas se a igreja ela começar a ensinar sobre a questão do Natal, não é sobre consumismo, não é sobre bebida, é sobre o Deus que se fez carne pra gente e que veio para nos salvar. E trazer esse sentido da generosidade, de viver a questão de viver um amor ao próximo. Montanha, tudo bem? Você tá aí? E aí, Montanha? Como é que você tá? A gente esqueceu de falar sobre ele. Ele pode escrever um sinal aí. O que é o alarme aí? O que é? Pra buscar a mel, só que não é mel. Ah, tá. Tá bom. Então, assim, só voltando. Se a gente entrega o Natal para o mundo fazer, eles vão continuar fazendo dessa mesma forma. Mas se a igreja pega essa responsabilidade e ensina como que deve ser realmente o Natal, como que a gente deve honrar e respeitar Cristo, né, os ensinos de Jesus na nossa vida, eu acredito que é uma excelente oportunidade para a gente começar uma espiral e levar esse ensino para as demais pessoas. Jesus sabia que ele nasceu para morrer. Sim. Numa rude cruz. Sim. Porque as pessoas que estão nos assistindo, eles têm que entender o seguinte: o mundo é mau. Sim. A tendência do mundo não é melhorar, a tendência é piorar. O ser humano, cada dia mais,
se aprofunda em coisas terríveis e afasta de Deus. O mundo está se afastando de Deus cada dia mais. Por quê? Porque o mundo está debaixo do jugo do pecado. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. E como que nós vamos conseguir viver nesse mundo? Como que nós conseguimos viver nesse mundo desagradando a Deus? Pois dentro de nós existe a origem ali do pecado que originou de Adão e Eva e que veio e contaminou toda a raça humana. Né? Então, aquele pecado de Adão e Eva veio na nossa carne. E por mais que nós tentamos viver sem pecado, sempre a gente comete um pecado. Então, nós precisamos de ser salvos. Então, Jesus veio para nos salvar do pecado. Né? Nos libertar do jugo do pecado, nos perdoar e nos dar uma condição de viver livre do pecado pela morte na cruz. Como que ele ia morrer na cruz se ele não nascesse? Né? Se ele nascesse e não morresse na cruz, não tinha evangelho, porque tanto é que o mundo tenta provar que Jesus não ressuscitou. Exatamente. Então, e se ele morresse na cruz sem ser encarnado, o homem também... Não ia resolver. Não ia resolver. Né? Ele não venceu como Deus. Ele venceu como homem. Tanto é que ele fala, Pai, por que me desamparaste? Meu Deus, por que me desamparaste? E ele se intitulava Filho do Homem, né? Filho da humanidade. Então, ou seja, por que me desamparaste? Por quê? Porque naquela hora Deus viu ele com todo o pecado da humanidade, 100% homem. Ele precisava se tornar um de nós. Ele se deixou. Isso. Né? Ele se deixou. Ele poderia descer da cruz, tanto é que ele foi tentado até na hora por um ladrão. Desce daí. Te salva e salva nós também. Mas ali ele não aceitou. No Getsêmani também ele foi tentado. Né? Ele falou, Pai, só tem outro? É como se ele falasse assim, aquele irmão que fala quando o pai manda fazer um serviço, o irmão fala assim, manda meu irmão, né? Jesus meio que fez, tô aqui criando uma metáfora, né? Jesus tem outro aí para morrer? Deus, não, é você mesmo, se você não for, a humanidade está perdida. Então ele foi tentado, né, a sair. Satanás tentou ele no deserto, tentou ele no Getsêmani, tentou ele na cruz, mas ele venceu tudo isso por nós. Ele morreu, ele nasceu, beleza, morreu, até aí o ser humano não estava salvo. Aí ele ressuscitou. Então é todo um processo. Então, se ele precisava ressuscitar, ele tinha que nascer e morrer para ressuscitar. Podemos comemorar o aniversário de Jesus, podemos comemorar o nascimento de Jesus, mesmo porque a Bíblia não fala em data, né? E dezembro não é, mas não tem problema. Tem muita gente que não sabe o dia que nasceu até hoje. Por quê? Porque perdeu os documentos, não foi registrado no dia. Alguma coisa aconteceu que ele não sabe. Ele escolheu uma data para comemorar o aniversário. Eu acho que eu nasci em tal... E se comemora, não tem problema comemorar. Agora, o problema é entregar isso para o paganismo. Como está sendo entregue. Você entendeu? Hoje em dia, o pai, ele chega a dar um presente para o filho e fala que foi Papai Noel que deu. Né? Ele trabalhou para caramba. Você entendeu? Ralou o ano inteiro, economizou, dá um presente para o filho. A hora que ele tem para mostrar para o filho o quanto ele se importa com ele, mostrar uma atitude de carinho, de relevância para com ele, né? Ele vai e passa por uma figura de uma pessoa que nem existe, uma pessoa mística. Toda vez que eu dei presentes para meus filhos, foi papai e mamãe que deu para você, porque Deus nos deu força e fé e coragem para trabalhar todos os dias, e nós arrumamos esse dinheiro, estamos te dando. Glória a Deus por isso que nos deu condição de te dar esse presente. Você está entendendo? Não uma figura de um Papai Noel, né? Que não tem nada a ver com nada. Né? Não tem nada a ver. Papai Noel não tem nada a ver com o Natal. É uma figura totalmente comercial. Né? Então, o nascimento de Jesus não pode ser ofuscado. Você entendeu? Por um bom velhinho. Um bom velhinho que é antissocial. Porque quem não tem dinheiro não ganha presente. Quem tem um pouco de dinheiro ganha um presente mais ou menos. Quem tem bom dinheiro ganha um presente bom. E quem tem muito dinheiro ganha presente muito caro. Então o Papai Noel faz acepção de pessoas, ele tinha que dar presente igual para todo mundo. Então é um cara ruim, na minha opinião, nessa figura aí. Então, na verdade, eu acredito que é uma boa oportunidade de você falar do nascimento de Jesus, apontar para ele. Apontar para ele, falar da morte, da ressurreição e mostrar a importância da família. A família num contexto... Papai, mamãe, responsabilidades que os filhos têm dentro de casa, responsabilidade que o pai tem, que a mãe tem, e tratar desse assunto da bondade de Deus. Porque quando Jesus nasceu, José e Maria ainda não tinha filho. Ele é o primeiro. Você entendeu? Então ele veio fazer com que a família de José e Maria fosse composta. Você mesmo ficou muitos anos sem filho, tentando ter filho, lutou, né? Eu participei da sua luta. Hoje, você já era família, você e a Cristina.
Era ou não era? Éramos. Já era casal, uma família. Um casal, uma família. Agora a família está muito mais composta, porque tem a Maria. Então imagina só agora, né? Jesus chega e compõe a família. É uma reflexão que nós devemos entender. Né? É um momento de família. Sim, eu concordo. Pegando esse gancho aí sobre a questão do Papai Noel, né? Sobre como lidar com isso, né, dentro do Natal. Eu estava até conversando com a Duda antes, eu conversei, não sei se falei com Montanha. Porque a gente não tem como fugir dessa figura. Né? Porque nas escolas, por exemplo, quem tem filho, vai nas escolas, vai no shopping, faz né? E tá lá. E aí, o que eu falo com a Maria, né? Minha filha tem 6 anos e quem conhece a história sabe que ela não viveu comigo, né, os primeiros 4 anos e meio, né? Então ela já veio, né, com algumas coisas. E o que eu falei com ela? Ela não viveu com você durante os 4 anos e meio porque você a adotou. Eu adotei, obrigado. Senão fica parecendo que eu abandonei, né? Abandonou ela, né? Não, a gente adotou ela com 4 anos e meio. E aí, o que eu falei com ela, assim? Porque a questão do Papai Noel, né? Ele remete à origem do São Nicolau, né? Nicolau, ele foi, né, um devoto, um cristão, devoto que nasceu no século III, depois, né, no século III, e que ele é um tremendo defensor da causa de Cristo e amava Jesus, e conta-se que ele era uma pessoa muito rica e que ele abandonou, fez um voto de pobreza e foi servir a Deus, e com o dinheiro dele, ele começou a ajudar muitas pessoas, crianças e tudo mais, e que essa bondade dele, essa generosidade foi inspirada em Cristo. Né, que eu falei com a Maria assim, olha, ele era um cristão como o papai é, um ministro como o papai é, um pastor como o papai é, e que servia tanto a Deus, amava tanto a Deus, que ele ajudava as pessoas como a gente tem que ajudar. E ele inspirou outras pessoas para fazer isso, ele inspirou outras pessoas. Então, o Natal, eu ainda falei com ela assim, mas ele morreu. Esse Nicolau morreu e foi pro céu. Aí ela me brincou, o que, pai? Papai Noel morreu? Ela assustou, porque Papai Noel tá morto, assim. Esse que inspirou, esses Papai Noel que você vê aí, são pessoas que foram inspiradas, né, por ele. Mas o que ele deixou pra gente, né? Que Natal é tempo da gente olhar para as pessoas, né? Natal não, todo tempo, né? Que Jesus nos ensinou a olhar para as pessoas com generosidade, olhar para as pessoas com amor, né? A tratar as pessoas não de uma no forma... Natal, né? Não, todo tempo, né? Então esse foi o princípio. Aí eu não quebrei completamente a questão dela, né? Que ela viveu até 4 anos e meio, mostrei para ela o que é a origem, mas apontando para Jesus. Porque o Nicolau, né, ainda não tinha nada a ver com a questão do catolicismo na época, depois que eles colocaram ele como um santo católico e tudo mais. Mas ele participou do Conselho de Nicéia, pra você ter ideia. Ele defendeu o evangelho contra heresias que estavam surgindo na época lá. Então, assim, ele foi um cristão devoto, né? E que, com a generosidade dele, inspirou outras pessoas a se ele soubesse continuar. que tivesse feito uma imagem dele dessa forma, ele não ia aceitar de jeito nenhum. Com certeza não. Possivelmente não ia Não, aceitar. com certeza não. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode pegar... nós não temos como excluir essa figura. Tá em todo lugar. O que a gente precisa fazer é pegar essa figura e apontar ela para Cristo. Apontar, tipo, não falando que o Papai Noel existe. Estou falando que apontar, ela, de alguma forma, apontar para aquilo que Jesus fez. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, assim, eu não estou falando que a pessoa tem que colocar um Papai Noel em casa, ou tem que acreditar em Papai Noel. Eu estou falando que contar de que esse Papai Noel que tem no shopping, como o senhor falou, que dá presente caro para quem é rico, que dá presente barato, não é o Papai Noel. Né? E foi inspirado em um cristão que viveu, que não tinha esse negócio de consumismo, de ficar comprando para ter. É uma pessoa que ajudava o lance os demais. É o seguinte, é o Papai Deus que deu de presente para nós o seu Filho Jesus Cristo. Sim, é o maior presente. O maior presente. É o maior presente. Eu tenho um presente no dia 25 de dezembro que é imbatível. Que foi o Áquila, né? O Áquila, Sim. meu filho. Pois é. Meu segundo filho nasceu dia 25 de dezembro. Sim. É um presente imbatível, insuperável. Alguém vai conseguir me dar um presente de Natal, humanamente falando, que o maior presente de Natal que eu recebi foi Cristo. Sim. Né? Eu recebi, ele deu e eu recebi. Porque Deus deu Cristo para a humanidade e muita gente não recebeu. Mas ele deu. Sim. Né? Então, e o segundo maior, né, é o Áquila. Né? Que ninguém vai superar isso nunca. Sim. Né? Então, na verdade, o que nós temos que entender é que Papai Deus
É, o Papai do Céu. O Papai do Céu nos deu de presente Sim, Jesus Cristo. Isso. E que ele nos ensina a ser generoso. E Deus não é um bom velhinho. Não. Né? Deus é Deus. Deus é Deus. Né? Ele não é... Não é aquela figura que tá lá no shopping, que tá lá que passa nos carros e tudo mais. Tem que ensinar a verdade. Tem que fazer a substituição. E apontar para Cristo. Apontar para Cristo. Sempre não é uma pra árvore, Cristo. é uma cruz. Isso. Você tá entendendo? A árvore, tal, tudo bem. Não é uma árvore, é uma cruz. Então, porque o mundo, ele tenta... O mundo, ele é anticristo. Tudo que puder fazer para tirar, por exemplo, o filme do Super-Homem, quem que salva o mundo? É o Super-Homem. Não é Cristo. É porque o filme é do Super-Homem. Eu sei, mas é uma ideia que é uma ideia que nasce para mostrar que tem Salvador que salva o mundo, que não é Cristo. De certa forma, intencional ou não, vai tentando ofuscar a imagem do Salvador. Entendeu? Porque salvou do mal, né? Salvou dos inimigos lá do Super-Homem. Né? Então, mas em todo filme de herói, de super-herói, ele é meio anticristo, sim. Porque ele não fala de Cristo. Sim. Né? Mas se é intencional, se não é, eu não estou julgando isso aqui se é ou se não é. Se é uma conspiração, entendeu? Agora vem o Natal, né? E tira a imagem de Cristo, colocando um bom velhinho e uma árvore, né? Ou seja, não é não. É o Deus Pai e a cruz lá no final. Sim. Mas é uma árvore, mas é uma cruz. Sim. Mas o que eu falo é pegar, por exemplo, essa questão do Superman, né? O filme de herói. Você não tem... Se a gente demonizar tudo e colocar tudo assim, isso aqui é do diabo, eu acho que não causa o efeito correto. Agora, se a gente pega, por exemplo, colocar o Superman... Ô, meu filho, tá vendo esse que salva o mundo, né? Que é o Superman. Sabia que tem... Você tem Cristo, Jesus, que ele não salvou as pessoas de um vilão. Ele salvou a gente da vida eterna. Correto. Aí você pega a figura e aponta ela para Cristo. Você sabe como que Damares, a nossa ministra, foi ministra, hoje é senadora, né? Sim. A Damares, ela evangelizou alguns índios. Chegou lá, o Deus deles era Tupã. Entendeu? Ela apresentou, pegou o Tupã e falou, ó, Tupã é esse aqui, ó, e mostrou na Bíblia. E deixou eles continuar a chamar o Deus Jeová de Tupã. Sim. Paulo fez isso lá na Grécia. Atenas. Então, assim, Paulo chega em Atenas e vê aquele panteão de deuses lá, de estátuas de deuses, e em vez de falar assim, isso aqui é do demônio, vocês estão tudo perdidos, é pro inferno. E aí, o que Paulo ia fazer? Paulo ia causar uma barreira e ele não conseguia chegar até o coração das pessoas. O que ele pegou? Ele pegou todo aquele cenário e viu a estátua do Deus desconhecido e pegou todo aquilo e apontou para Cristo. Não tinha estátua. Um lugar, né? Um altar vazio. Isso. Mas você sabe qual que é a história ali? Que eles tinham tanto medo de esquecer de um Deus, né? Que eles pudessem adorar e colocou um lugar de um Deus desconhecido. Não, a verdade não é. A verdade é que teve um tempo que a Grécia passou por um sofrimento muito grande e aí eles tinham recorrido todos os deuses e não tinha tido livramento. E existia um sacerdote judeu. E eles pediram, vamos lá pedir o sacerdote judeu? Ele foi e invocou o Deus Yahvé. O Deus Yahvé veio e deu o livramento. E aí eles não conheciam esse Deus do sacerdote de Israel. Porque não tinha imagem. Não tinha imagem. Aí fizeram o altar sem imagem nenhuma ao Deus desconhecido. Quando Paulo chegou e apontou, ele apontou para Yahvé mesmo. Eles sabiam que era Yahvé, era o Deus dos judeus que tinha feito aquilo no passado. Sim. Então ele aproveitou essa situação para pregar, porque o altar ali, ó, embora não tinha nada, era em homenagem a Yahvé. Sim. Entendeu? Perfeito. Ao Deus Todo-Poderoso. Ele pegou todo aquele cenário e apontou para Deus. Então, assim, eu acho que essa é a estratégia que a gente tem que fazer. Igual a Damares. A Damares falou assim, foi Tupã. É isso. Foi Tupã que morreu na cruz e ressuscitou. Isso. E deixou eles chamar de Tupã. Porque era a linguagem deles. E não tem problema. Nenhum. Não. Então, é isso que eu quero trazer, ao invés da gente demonizar o Natal, é pegar as figuras do Natal e apontar para Cristo. Ah, você está vendo essa árvore? Você sabia que, né, de uma árvore que se fez a cruz e Jesus ele foi pendurado nela para salvar o seu pecado? Então, assim, pegar todas as figuras, né, do Papai Noel, né? Você sabia que não é esse que você está falando que é Papai Noel, ele foi um servo de Cristo, ele foi um seguidor e foi um homem exemplar na sociedade e tudo mais, mas ele sempre apontou para Cristo. Então, assim... Pode usar, as casas estão cheias de luzinha? Sim. Falou, a casa que tem que estar cheia de luzinha aqui, essas
essas casas cheias de luzinha, que é para mostrar a luz que está em mim. Isso. Entendeu? A luz que está Isso. em mim por eu ter recebido Cristo. Isso. Eu não sou um privilegiado porque ele me escolheu para me iluminar, não. Todos nós possamos ser iluminados, porque o texto de João fala que ele veio, a luz veio ao mundo, e os homens preferiram as trevas. E quem tem ele tem a luz. Se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então a luz que habita em nós, tinha até uma música que a gente cantava muito tempo atrás, já raiou, já raiou, já raiou, luz divina em mim raiou, já raiou, já raiou, já raiou, luz divina em mim raiou. A transformação que Cristo faz é essa luz que acende em nós. Então você coloca luz na casa para mostrar, quer colocar luz na casa? Que pode, não tem problema não. Mas entenda que a luz, a casa é você. Sim. A casa é É que você. ele simboliza a luz de Cristo em você. Hoje nós chegamos de viagem, e a Adriana chega de viagem, vai lavar a casa toda. Chegamos domingo, chegamos segunda, ontem, à tarde, arrumamos a casa toda. E ela ficou por conta da casa ontem, desde a hora que chegamos, hoje de manhã, tá lá na luta da casa, eu fui dar um beijinho nela para ir embora, e falei assim, ó, essa casa também precisa ser arrumada, viu? Não esquece dela não. Brincando com ela, né? Ou seja, cuida dessa casa também, não fica focada só nessa não. Brincando com ela, porque na verdade, a casa que tem que estar iluminada, a casa que tem que estar arrumada, somos nós. Porque a partir do momento que essa casa aqui está iluminada e está arrumada, a outra casa, a casa de madeira, de cimento, de que for, né? Ela vai ficar arrumada. Substituir aquilo que foi imposto, enfiado na mente como cultura e colocar a verdade. Porque cultura é uma coisa, verdade é outra. Sim. Né? E, de repente, a cultura pode ser verdade. A verdade nunca vai deixar de ser verdade. Mas a cultura pode ser transformada em verdade. Sim. Eu falo porque algumas pessoas colocam a questão de elementos de Natal como se fosse algo que fosse um ponto de contato do demônio. Às vezes, se eu colocar a luzinha lá em casa, o demônio vai lá por causa das luzinhas que eu coloquei. Se eu colocar uma árvore, ali é um ponto de contato do demônio. Eu não enxergo, porque eu acredito que ponto de contato do demônio, que atrai demônio é pecado. É a arrogância, é o egoísmo, né? É a lascívia das pessoas. O que atrai demônio é pecado. Idolatria. É idolatria. Mas se o objeto foi posto com essa intenção, exatamente. Se for posto com que é idolatria. Eu estou falando assim, se for posto como um símbolo, uma luzinha, eu não vejo que isso atrai, né? Não vejo base bíblica para isso. Porque é uma questão, como você falou, cultural. A questão cultural, Eduardo, trazendo você para o assunto, ela é muito complicada, porque a gente fala assim, mas isso não tem na Bíblia, né? Não tem luzinha na Bíblia, não tem isso na Bíblia, mas tem muitas coisas da nossa cultura hoje que nós incorporamos no nosso dia a dia que não estão na Bíblia e não tem nenhum problema. O que não pode ser contra a Bíblia, mas extra a Bíblia pode. Pode. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, casar de véu e guirnalda, é bíblico? Tem isso na Bíblia? É uma cultura da Roma Antiga. Mas tem algum problema da pessoa casar de véu e grinalda? Nenhum. Esse casamento, como a gente vê hoje, não é um casamento nos moldes bíblicos. Se a gente fosse casar como nos moldes bíblicos, casamento judaico, ia ser muito diferente do que são os casamentos hoje. O casamento deles, a cerimônia era uma festa e o que classificava o casamento era a promessa de um por outro e o ato sexual. Isso. Então, assim, hoje nós incorporamos... Teve ali as famílias se reuniam, fulano vai casar com Beltrano, todo mundo concorda, é isso que vocês querem? Aí comia alguma coisa, ia pro ato sexual, opa, casou. E tinha a questão do lençol, né? Você lembra do lençol? Depois a gente fala aqui. Mas tem a questão do lençol para garantir, certificar de que aquela pessoa casou pura. Né? Balançava o lençol lá, manchado lá, de vermelho. De sangue. Então, assim, hoje a gente não faz isso. Hoje o nosso casamento, cerimônia de casamento é diferente, é uma cultura diferente. Mas é demoníaca? Não é demoníaca. É uma cultura de outro povo. Então, assim, eu vejo assim, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pensa, mas isso não é bíblico, não é da cultura bíblica. Mas está ferindo a palavra de Deus, de alguma forma? Não. Então, qual que é o problema? E o esporte? A maioria dos esportes que tem hoje, naquela época tinha esporte. Sim. Né? Mas depois foi criando vários tipos de esporte. Por exemplo, naquele tempo não tinha futebol, não tinha voleibol, não tinha handball, não tinha paintball. Você entendeu? Não está na Bíblia, então não pode? Não, pode. Pode. Agora, eu posso usar isso tudo para poder ferir a Bíblia.
Sim. Exatamente. Aí é questão como você se relaciona com isso. Né? Eu posso usar o futebol para ferir a Bíblia, eu Exatamente. posso usar a faca. A faca você pode usar ela para esculpir, fazer muita coisa, você pode usar para fazer comida, né? Mas você pode usar para matar. Exatamente. Então depende na mão de quem que tá. Exatamente. E aí que tá a responsabilidade sua como cristão, em todas as circunstâncias. No Natal, por exemplo, como você está usando o Natal para poder falar de Deus? Como é que você vai explicar Como... isso? Você vai colocar aquilo ali, aquelas Isso. imagens, aqueles símbolos. Como é que você vai explicar isso? A próxima pergunta... Não, como que você vai explicar isso para as pessoas? Você está colocando por colocar ou você colocou com uma intenção de explicar alguma coisa? Não, é isso. Essa é a ideia. É a ideia, exatamente. Porque não é só enfeitar. Ou então chegar num lugar que tá, porque tem cristãos que são xiitas, né? Aí chega na casa de família e vê uma árvore de Natal, mas isso aí é do demônio. Tá de pendurar de demônio. Tá de Cada pendurar de bola demônio. É um demônio, é uma cabeça de um demônio. Isso aí é outro lado. Então, assim, eu acredito que essa não é a forma mais inteligente de evangelizar. Né? Nós precisamos de entender isso, né? Qual a intenção disso, por que isso, o que você quer dizer com isso. Exatamente. Porque, na verdade, as luzes, as festas, as comidas, elas passam. E pelo fato de você ter enfeitado a sua casa toda, não quer dizer que você vai ter paz, não. Não. Pelo fato de você comer um peru, um pernil, não quer dizer que você vai ter paz. A maioria dessas casas que faz isso termina lá para as 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, em briga. Exatamente. Troca de soco, pontapé. O dia que o Áquila estava para nascer em Sete Lagoas, eu estava na casa da minha sogra. E a Adriana, a bolsa rompeu. Isso devia ser umas 4 horas da manhã. E eu fui por ela, eu tinha um fusquinha, eu fui por ela no fusquinha para levar para o hospital. E o Áquila nascendo, 24 para 25, já era 25 já, né? 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. E aí, o que acontece? Quando eu saio com a Adriana lá fora, o vizinho que estava em festa, estava lá trocando sopapo um com o outro lá e falaram que teve até arma. Você está entendendo? Falei, meu Deus, como é que Jesus pode estar num lugar desse? Eles estão comemorando o aniversário de Jesus ali? Não estão. Mas talvez faltou um cristão lá para poder ensinar para eles. Claro. E essa é a nossa missão. A nossa missão é estar mostrando qual que é o Exatamente. verdadeiro. Jesus, os apóstolos, ninguém ensinou que é para comemorar o Natal. Muito pelo contrário, era para celebrar a morte e a ressurreição dele. Por isso que ele deixou a ceia do Senhor, que a gente comemora ali com suco de uva, com pão. E isso ele mandou fazer. Ele não mandou comemorar o aniversário dele. Mas, em compensação, também não foi proibido. Não foi. E eu acredito que, igual eu tô falando, é uma oportunidade que surgiu de ser uma questão tão cultural da gente mexer falar tanto, né? mexer tanto com as pessoas, a gente fazer isso. E como nós, cristãos, podemos evangelizar e compartilhar a mensagem de Cristo no Natal? Como? Como? Eu creio que deve abrir os textos de Mateus e Lucas, que falam do nascimento de Jesus. E então, ler como Jesus nasceu e para que ele veio. Aplicando ele como Salvador do mundo. O que eu sugiro para as pessoas que vão participar de festas onde vai ter tudo lá e as pessoas não estão nem lembrando de Jesus nem nada, né? Isso acontece demais. Nós que somos cristãos, vamos para uma ceia de Natal onde estão lá os pseudos cristãos, né? Aqueles que se acham cristãos. Então, o que acontece? Tem um momento que vai servir a comida, não vai? Não tem um momento que vai servir a comida? Sim. A melhor coisa a fazer é pegar a Bíblia e falar, dá licença. Nós estamos comemorando o quê? O Natal. Natal é o quê? Nascimento de Cristo. No nascimento de Cristo, na festa de vocês, cabe uma leitura bíblica? Entendeu, Duda? No nascimento de Cristo, cabe uma leitura bíblica? Sim. Perfeito. Se está comemorando ele, as pessoas vão dizer o quê? Claro. Sim. Claro. Então, cabe uma leitura do Evangelho? Cabe. Cabe uma leitura que fala do aniversário, do nascimento de Jesus? Sim. Cabe. Aí lê. Aí depois lê por que ele veio fazer. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Como que ele deu? Todo mundo sabe. Perfeito. Se todo mundo é cristão, sabe que ele morreu na cruz e ressuscitou. Depois que você apresenta isso, você não precisa de 5 minutos para isso. Fala, vamos invocar a presença de Jesus nesse lugar e agradecer, né, pela vida dele? Vamos. Aí ora, depois que orar, pode cantar um parabéns para Jesus, não tem problema nenhum. Jesus, perfeito. Parabéns para você, essa data querida. Viva você Jesus! Apontou para ele. Pronto, acabou. Agora cada um faz o que quiser. E cabe até um apelo. Alguém quer receber Jesus no seu coração? Quer que ele nasça no seu coração? Quer que ele nasça no seu coração? Entendeu? Porque ele é o grande presente de Deus
para a humanidade. Deus deu à humanidade rios, mar, montanha, fruta, animais para a gente. Deus que criou o mundo e a última coisa que ele fez foi o ser humano. Então ele criou o mundo para o ser humano. Porque ele fez tudo primeiro e depois, quando Adão acordou ali, né, quando ele levantou e depois Eva, eles viram, eles viram o mundo inteiro. Eva veio logo depois, né, um tempo depois, mas eles viram tudo pronto para eles. O cenário estava especial para eles. Foi um presente, não foi não? Tudo que Deus fez não foi um presente para o homem, mas isso só bastava? Não. No Salmo 19, o céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia anuncia o outro dia. E vai até o versículo 6. Quando chega no 7, ele fala a palavra de Deus. Aí ele mostra que, embora a natureza revela a existência de Deus, pela natureza nós não podemos ser salvos. Nós somos salvos pela palavra encarnada. Aquele Cristo que veio e nasceu ungido para nos libertar das garras do pecado. Alguém precisava nos salvar do pecado. Ele veio e nos salvou do pecado. Para aqueles que querem. Aí você pergunta, alguém quer receber Jesus? Excelente. Eu acredito que... Aí é Natal. Aí é Natal. Eu creio que um gancho muito bom também, o próprio nascimento de Jesus, ele aconteceu e foi ignorado por tudo. Estava tendo um recenseamento, né? A cidade toda estava se movimentando e naquela noite Deus se tornava carne, mas as pessoas, cada um estava tão preocupado com outras coisas que ninguém percebeu que Deus se tornou carne. Né? E é o que acontece hoje no Natal, né? As pessoas não estão preocupadas com tanta coisa, com comprar presente, dar presente, fazer festa, comer, beber, e não percebe que Cristo, né, que Jesus, ele é o principal motivo do Natal. Comete então, até pecado de glotonaria, exatamente, tanto que come. Tanto come. Então, Jesus, ele nasceu, Jesus não houve plateia. Nada. Não tinha quase ninguém. Tanto é que a Bíblia fala que apareceu anjos, né, miríades de anjos no céu, que foram, né, que cantaram Hosana nas alturas, né, paz na terra aos homens de boa vontade. Isso. E eles apareceram para os pastores no campo que estavam apacentando para chamar eles para poder ver o que tinha acontecido. Então, ou seja, teve que chamar a gente. Por isso que eu acho que o Natal, Jesus, né, a Bíblia não fala para comemorar o nascimento de Jesus, mas o nascimento de Jesus houve um clamor, um chamado angelical para que pessoas pudessem vir e presenciar o que estava acontecendo no mundo. Então, enquanto a maioria das pessoas estava dormindo. E quem viu foi quem? Os pastores. Maria, José e os pastores. E os pastores do campo, né? Pastor evangélico, não. Os pastores que pastor estavam... de bicho, exatamente, boiadeiro. Exatamente. Boiadeiro. E depois vieram para comemorar também, para celebrar os sábios do Oriente, que as pessoas falam dos reis magos, né? Os 3 reis magos, que não eram 3, não eram reis e nem eram magos. Não era. Né? Não eram nem 3, nem... Assim, não sabemos se eram 3, poderia né? Ser poderia mais. ser 3, poderia ser 6, poderia ser uma caravana poderia com 10. Ser 2. Poderia ser 2. Mas a gente não sabe. Não né? né? Porque era os... Eram mais de um. Né? Então eram 2 para frente. Cientistas que estudavam as estrelas. Isso. E eles vieram para quê? Para dar presente. Não cultuavam as estrelas. Não cultuavam. Não eram cientistas. Eles eram... Astrônomos. Astrônomos e não astrólogos. Exatamente. É diferente. E eles vieram e aí trouxeram, depois de um tempo, né? Não foi no mesmo as dia. que eles estudavam. Eles estudavam a escritura Sim. também. É a base das escrituras. A base das escrituras. Sim. Eles leram na Bíblia o nascimento de Jesus. Exatamente. Você entendeu? Com mais, estudou a Bíblia, que era a base, o conhecimento dos astros, que foram colocados por Deus lá no céu, e chegaram lá. Então, assim, eu acho que o gancho maior que a gente pode aproveitar... Pode continuar, que eu quero falar do ouro, incenso e mirra. Sim. Eu acho que um dos ganchos maiores que a gente pode usar para falar sobre Jesus no Natal é essa situação do nascimento dele. A maioria das pessoas estavam tão preocupadas com outras coisas, alguns estavam dormindo, outros estavam fazendo. Não havia lugar para Jesus na estalagem, não havia lugar para Jesus na hospedaria. No hotel. Numa pensão. Né, numa pensão, e ele teve que ser gerado fora. Falou, né? Se você quiser, pode ficar ali no curral. Mais ou menos isso, exatamente. Foi isso. Então, tem um lugarzinho ali no curral, porque o curral tinha o curral e tinha um quartinho ali onde armazenava as coisas. E foi lá que Jesus nasceu, né? Foi assim, Jesus não nasceu num palácio e muito menos numa casa comum, numa hospedaria, porque não tinha lugar. E aí vem a questão, será que
tem lugar para Jesus aqui? Não, e a Bíblia diz, não havia, está escrito. Espaço, não havia espaço, não havia lugar. Em Belém, não tinha uma pensão em Belém da Judéia para receber ele. Isso. Toda a porta que eles bateram, não há vagas, não há vagas. Aí um piedoso deixou né, no cantinho viu lá. o sofrimento da mulher para ganhar neném, falou, entra ali. Ele não nasceu aolento, não. Não, estava num Ele lugar estava num lugar coberto, Sim. eu estava frio, né, e tudo ali, normal da madrugada, da noite, normal, e tudo. Não nasceu no chão, eles pegaram ali o coxo de animal e forraram ali. O judeu era muito aciado, Sim. né? Não teve falta de asseio, não. Teve desleixo, não. Não, a ideia é mostrar realmente, olha, Jesus, ele não coube em muitas casas. No nascimento dele, ele não tinha lugar em muitas casas. Será que tem lugar aí? Será que tem lugar aí na nossa casa? Será que tem lugar aqui? Ou será que nós estamos na noite celebrando o nascimento de Jesus, como o pastor disse, e ele está do lado de fora? Né, como no nascimento. O nascimento dele aponta para a rejeição que ele ia ter em muitas casas. Que estão, às vezes, se reunindo em torno do nome dele, mas não tem lugar para ele. Como lá em Apocalipse, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, né, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Porque naquela casa, naquela igreja, ele só falava de Jesus, discorria sobre Jesus, mas não havia lugar para Jesus na mesa. Então, hoje, muitas famílias estão vivendo isso também. Quando ele entrou montado no burrinho em Jerusalém, estavam tendo a cerimônia nas sinagogas, falando que um dia viria o Salvador, e ele passando na porta, e eles não viram que o Salvador estava lá. Então, estão comemorando o aniversário de Jesus sem chamar ele e nem quer que ele vá. Porque se ele for, ele acaba com a festa. Quantas vezes, Duda, me convidaram para celebrar casamentos, né? Pessoas convidam, sabe que passou, não cobra para celebrar casamento, só que isso mudou. De tanto eles me explorar, eu criei um contrato agora, porque as pessoas me chamavam para celebrar casamento, gastavam dinheiro com tudo, entendeu? Não eram cristãos, não eram da nossa igreja, você está entendendo? E me chamavam, gastava dinheiro com rios de bebida, né? E às vezes eu nem ganhava nem a comida, que eu terminava de celebrar, e o pau cantava, né? Aí já começava os musicão lá, batendo, e as mulheres dançando bêbada, né? E tal. E eu falei, meu Deus, eu não vou fazer esse tipo mais de casamento. Então, para fugir desse tipo de casamento, eu fiz um contrato, né? Por quê? Porque não me cabia na festa de casamento deles. Eu que celebrava o casamento, não me cabia na festa. E quantas vezes me esperaram eu ir embora, todo mundo olhando para mim, querendo, você quer mais? Quer mais comida? Quer mais comida? Tipo assim, vai embora, que nós vamos fazer o forrobodó aqui. Esperava eu ir embora para fazer, porque eu, pastor, não cabia na festa deles. Queria que eu fosse embora para começar as orgias e as confusões. Jesus, da mesma forma, eu me senti assim. Eu fico imaginando o nosso Deus, como que ele se sente hoje, nas festas que comemoram. E lá no casamento, eu não estava celebrando o meu casamento. Estava celebrando o casamento de outras pessoas, não tinha nada a ver com aquilo. Não eram pessoas da minha família. Agora, imagina o Senhor Jesus, sabendo que está fazendo uma festa para ele, uma festa de aniversário dele, as comidas, as bebidas e os que se falam, o que se ouve ali dentro, não tem nada a ver com ele. E se ele chegar lá e falar assim, aqui, deixa eu entrar aí. Não, nós não queremos o senhor aqui não. Se o senhor entrar aqui, vai atrapalhar a nossa festa. Porque nós não queremos que o senhor limpe a nossa festa dessa imundície. E nós temos que saber que ele nasceu como rei. Porque, como ele falou, o pastor Jabas falou dos sábios do Oriente. Dos sábios do Oriente. O que eles trouxeram? Ouro, incenso e mirra. Tem tudo a ver com a vida inteira de Jesus. Ouro, porque ele era rei. E um rei tem ouro. Né? Incenso, porque ele era sacerdote. E o sacerdote queimava incenso, que o incenso representa as nossas orações. O sacerdote é um intercessor. Né? E a mirra se passava em quem morria, preparando o seu corpo para ser sepultado. Então ele veio como rei, ele veio como sacerdote, e ele veio para morrer por nós. Isso a gente tem que saber. Isso tem que ser falado. Tem que mudar essa ideia. Tem que limpar essa cultura maldita. Não tem problema dar presente. Eu acho que aquece o comércio. Entendeu? A turma dá presente mesmo. Aproveita esse momento do ano para presentear, para mostrar o valor que cada um tem. Tô aceitando presente. Né? Tá? Tá aberto a aceitar presente, se alguém quiser. Que bom. Adriana, todos nós gostamos de ganhar presente. Minha esposa já tem uns 2 meses que ela está comprando os presentes lá para dar para o pessoal. Para toda a família. Para toda a família, né? É legal, isso mexe com a gente se sente valorizado, é muito bom. Mas o presente maior é Jesus Cristo, nosso Senhor. Com certeza. Esse nos salva. Os outros perecem, a camiseta que a gente ganha, o meião de futebol, a chuteira, ela estraga, né? O relógio, ele para uma hora,
né? A pulseira arrebenta, o colar arrebenta, alguma coisa desaparece, mas o nosso Cristo, ele é eternamente, para sempre, para sempre, para sempre, de eternidade a eternidade, ele é o Senhor. E a gente pode usar até essa questão do presente para falar essa mensagem aí. Eu tô te dando esse presente aqui, ó. Mas ele vai acabar, ele vai quebrar, ele vai rasgar. Mas o presente maior que a gente pode receber é Cristo, é Jesus. E ele vai te levar para a vida eterna. Amém. Maravilha. Cristo em Amém. nós, a esperança da glória de Deus. Então, a gente, numa pergunta que eu fiz, vocês responderam e foi levando. Acabaram as perguntas. Acabamos? Sem você perguntar. Eu separei 10 perguntas e as 10 foram respondidas com 3 perguntas que eu falei. Então, beleza. Uai, que então, bom. abordamos quase tudo. Marco Aurélio, você Sim. tem alguma pergunta, Monte? Tá tudo ok? Tá ok? Tranquilo? Pode. Fui bem abastecido. Foi. Ah, glória a bem Deus. orientado. Graças a Deus. Já tá acreditando no Papai Noel, já tá O problema, vestido de Papai Noel. Na verdade, eu tô aceitando é presente. o problema dele é que ele tem um filho jovem, um adolescente e uma criança. Né? Cada um ele vai ter que falar diferente. É, Né? verdade. Porque cada um já está com uma mentalidade, né? Sim. E explicar isso aí. Mas eu acho que foi muito bom, esclareceu, né, os pontos de vista diferentes, a forma. Eu acho que não teve tanto embate assim como a gente imaginou, não, né? Foi tranquilo, com certeza, né? foi muito Foi, bom. pastor? Vai. Ou não? Para mim foi. Assim, eu acredito que todo mundo que tem... A gente vive essa época do ano todos os anos, né? Então, eu acredito que a gente começar agora a trazer essa consciência sobre o Natal e apontar ela para Cristo, né? Eu acho que, como eu disse, a igreja tem uma grande oportunidade de, nessa época do ano, usar dessa época do ano para apontar para Cristo. Não é descartar o Natal, é pegar o Natal e apontar para Cristo. Pois se Pois é. ele ressuscitou é porque morreu. É. Se ele morreu é porque nasceu. Exatamente. Eu falo porque muita gente demoniza e simplesmente ignora. É uma época amada por muitos e ignorada também por algumas pessoas. Eu acho que você pode ignorar. Se você não quer celebrar o Natal, direito seu. Você não pode, você não precisa. Eu quero ficar em casa fazendo a mesma coisa todo dia. Fica. Só acho que Normal, não mudou nada. Só acho que você está deixando de ter tá deixando de lado uma grande oportunidade para expressar a fé que você tem. Porque na verdade é o seguinte, você pode me servir beiju com doce de leite, eu amo. Sim. O doce de leite. O beiju O beijo deixa você de pode lado. deixar de lado. O beiju É deixa de direito, lado. é direito. Né? Então, assim, Sim. eu acredito que as pessoas têm o direito de ir numa festa, de celebrar. Os cristãos aproveitar essa oportunidade apontando para Cristo. E quem não quiser, tudo bem, fica em casa. Eu não quero tirar foto nas luzinhas lá na praça. Não tira. Eu quero tirar foto nas luzinhas lá na praça. Tira foto. Não, eu só falo assim, a pessoa não vai deixar de ser menos espiritual se ela tirar a foto com luzinha na praça, se ela colocar uma luzinha na casa dela. Não. Ela não Ou, vai... ou tirar. Exatamente. O que torna a pessoa, né, vamos dizer assim, o que traz pecado sobre a vida de uma pessoa não é essa questão de luzinha ou não luzinha, é como que ela está se relacionando com a sua família. Porque às vezes ela tá um mau testemunho tão grande na família, e ela é a cristã da família, e ela nem tem condição de apontar para Jesus lá na família. É verdade. Não é questão de gosto, né? É questão de verdade. é Por verdade. exemplo, aquela máxima, né, que o pessoal brinca aí. O que é mais gostoso, doce de leite ou Nutella? Né? Isso é gosto. É gosto. Né? Eu prefiro doce de leite, eu prefiro Nutella. Né? É gosto. Agora aqui não é questão de gosto. Né? É uma verdade. Né? Aí o da Nutella vai defender lá a Nutella, o outro, quem tem doce de leite... Vamos cancelar né? Quem tem doce de leite não precisa de Nutella, o de lá. Quem tem Nutella, para que vai mexer com doce de leite? Né? Não é essa questão. Não é essa questão, é a verdade. A verdade, ela não tem lado. As pessoas me perguntam muito, às vezes, conflito de casais, alguma coisa, você é de que lado? Eu falo, lado? Eu não tenho lado, não. A verdade não tem lado, ela é única. Né? E Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Amém. Então estamos chegando aí ao nosso podcast natalino, né? Ao nosso final do podcast. Então eu quero agradecer você que compartilhou já, né, desde o início. E você que não compartilhou ainda, gente, não custa nada. Você dá um joinha aí, porque isso ajuda a impulsionar ainda mais o nosso podcast.
E além disso, pega esse podcast, né, compartilha nos grupos da família, aquilo que nós conversamos aqui, você olha lá sobre o que é o verdadeiro sentido do Natal, você tem dúvidas sobre o Natal, o que pode, o que não pode, como o cristão deve se comportar dentro do Natal. Eu acredito que foi um assunto muito bem explorado aqui por nós. Quero agradecer a Eduarda, que gentilmente sentou aqui na nossa mesa. Ela tinha essa vontade, brincadeira, ela não queria muito, mas por livre, espontânea pressão, ela tá aqui. Sentar aqui. Mas foi bom, não foi? Foi Tranquilo? Foi Quebrou, muito bom. né? Aprendi muito aqui com vocês, foi muito bom mesmo. Muito obrigada. Obrigado, ajudou a gente muito. Muito obrigada. Na próxima vez você pode falar mais. Tá bom. Pastor, obrigado aí pelo debate, as opiniões respeitosas, né, que a gente pode, como a gente, ter opiniões, às vezes, divergentes, alguma coisa, mas sempre trazendo com respeito, né, um ao outro, as visões, e acho que foi isso que aconteceu aqui. Eu acredito que foi o crescimento, né? A gente pode mudar de ideia, né? Você, por exemplo, defendeu uma ideia há um tempo atrás, muito tempo atrás, que eu não concordava. E depois eu vi que você tinha razão. Depois de anos. Falei, não, ele tem razão. Isso aqui é assim mesmo. Só que eu não consegui enxergar da forma que estava enxergando. Quando eu enxerguei, falei, o que ele estava querendo me explicar era isso. É por isso que a gente precisa de ter diálogo. Sim. Né? Porque, não sei se foi Einstein que falou que toda unanimidade é burra, no sentido do contexto dos diálogos humanos. Porque Deus é unanimidade, sim, né? E aí não se mexe. Não, né? Mas no campo das ideias, toda unanimidade ela é burra. Sim. Porque senão ela fica unilateral e aí você não tem crescimento. Exatamente. Né? E a gente pode mudar de opinião. Né? A gente pode mudar de opinião, sim. Eu também já mudei muitas vezes de opinião ouvindo o senhor. Agradecer ao Marco Aurélio, Elias, Júnior, Montanha, está sempre aqui na técnica com a gente. Obrigado, Monte. Você que ficou até o final, muito obrigado. Que Deus abençoe você, que você tenha aí se você vai passar o Natal com alguém, com a sua família, né? Ou talvez você vai passar o Natal, né, com amigos, que Deus possa te usar ali de uma forma poderosa e que você possa ser um instrumento de Deus, né, uma seta apontando para Cristo, né, para o significado verdadeiro dessa época, que é Cristo, que nasceu, né, de uma forma maravilhosa, que encarnou, viveu uma vida de santidade, foi para a cruz, morreu, ressuscitou o terceiro dia, e por isso nós temos a redenção dos nossos pecados, está vivo, né, ele reina, e em breve vai buscar a sua igreja, em breve voltará. Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Um grande abraço e até o próximo podcast, se Deus quiser. Deus. Tchau.